Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo aí da série da avaliação panorâmica e agora nós vamos aprender aqui como visualizar o resultado da avaliação. Então, após fazer o login aí no sistema CIAD, nós vamos lá no nosso menu aqui, entrar na aba avaliação panorâmica, vamos lá em avaliações. O que acontece agora aqui? Quando é que o resultado vai aparecer para o servidor? Primeiro ponto, tem que ter encerrado aquele período de avaliação, que vocês vão lembrar aí, o período que o sistema ficou aberto para que a gente realizasse as avaliações, e todos os servidores têm que ter executado as avaliações que estavam destinadas a eles, tanto você como avaliador, quanto os seus avaliadores terem preenchido todas as suas fichas. Se faltar algum avaliador preencher a sua ficha, o seu resultado não aparece, bem como se você não avaliar um dos seus avaliados que foram designados, o seu resultado também não aparece. Então, quando encerrar o período de avaliação, o sistema ele tem um tempo ali para poder fazer a divulgação dos resultados, que ele tem que fazer rodar os motores de cálculo, todo esse processamento aí por trás do sistema, e também para dar tempo da gestão fazer uma avaliação e conferir se realmente todo mundo respondeu às avaliações, se eventualmente vai ser necessária alguma prorrogação de prazo aí para que as pessoas concluam essas avaliações, senão algum servidor pode ficar prejudicado aí por não aparecer o resultado dele. Aí são adotadas outras medidas ali posteriormente. Mas aqui estamos trabalhando com um cenário ideal, ou seja, eu avaliei todas as pessoas que eu tinha para avaliar, como a gente viu anteriormente lá. Se eu colocar aqui todas, está aqui todos os servidores que eu tinha para avaliar foram avaliados. E aqui embaixo nós temos a aba de resultados. Então ele vai aparecer o ciclo, né? A gente viu anteriormente lá, nós temos o ciclo avaliativo, ou seja, um período que compreende aí normalmente 12 meses. Aqui no exemplo está usando o 17, 18. Provavelmente o primeiro que a gente vai realizar é o 18, 19. O resultado da minha avaliação panorâmica, então, dos 30 pontos possíveis, eu consegui 21, certo? Então, eu quero visualizar como é que chegou esse resultado 21 aí, depois dos pesos. Eu quero ter o feedback lá, ver realmente o resultado da minha avaliação. Então, você tem um prazo, né, de quando for disponibilizado, né, vai receber um e-mail e falar: o seu resultado está disponível. Você tem até 10 dias para visualizar esse resultado. Por que esse prazo de 10 dias? É um prazo que está na legislação que trata sobre processo administrativo. Então, você tem 10 dias para visualizar. Depois que você visualizou, se você não entrar aqui no sistema e der a ciência automática ali, né, depois de 10 dias, o sistema vai considerar que você está ciente. Então, cliquei aqui em visualizar, o sistema vai abrir para mim o resultado. Antes dele me mostrar o resultado, eu tenho que confirmar a ciência desse resultado. Então, ele demonstra aqui o termo de ciência: você está ciente do resultado da sua avaliação panorâmica, e ele já me dá o prazo para solicitar reconsideração, ou seja, eu tenho 10 dias corridos a partir da data que eu tomo ciência para pedir a reconsideração. Aí vem aquela pergunta: mas se eu demorar 3 meses para tomar ciência? É aquela situação que eu falei antes. A legislação ela prevê 10 dias após a divulgação para você tomar ciência. Depois que você toma ciência, você tem 10 dias corridos. Então, o prazo máximo que a pessoa vai ter depois que for informado que está divulgado o resultado são 20 dias no total. Eu tenho até 10 dias para tomar ciência e depois mais 10 dias para pedir reconsideração. Passou esse prazo, não tem mais como pedir reconsideração, ou seja, você perdeu o prazo de recorrer de uma possível decisão, então automaticamente o recurso não tem validade. Então é bom ficar atento para essa situação aqui. Então cliquei em OK, dei a minha ciência, então já confirmei que estou ciente do meu resultado. Vão aparecer inicialmente aqui a identificação, né, do avaliado, então vai estar lá nome, matrícula, unidade de exercício, ciclo de avaliação para o qual eu estou visualizando o resultado, e vem, obviamente, aqui a informação sobre as instruções do resultado da avaliação. Então, ele vai colocar, né,
o que eu vou falar praticamente já vai estar escrito, mas aqui, na tabela são apresentados os resultados para cada competência avaliada. Nós vimos lá durante o preenchimento da avaliação que a gente responde para cada competência. No campo resultado, então, quando apresentar ali a competência, no campo resultado vai estar a média aritmética das avaliações. Por que a média aritmética simples das avaliações? Que é só o primeiro feedback que você vai ter. Então, as pessoas estão enxergando em que referencial de desempenho em relação a essa competência. Então, já é o primeiro feedback de desempenho que o servidor tem. No outro campo, a gente vai ter lá a necessidade de capacitação. A necessidade de capacitação ela é calculada a partir de uma fórmula que considera aquele grau de importância que a gente deu para a competência. Se vocês lembrarem, quando a gente fez o preenchimento da ficha, você dá um grau de importância para a competência e escolhe o referencial de desempenho. Então, o grau de importância é o grau que você determinou e o grau de domínio é o resultado ali, o referencial de desempenho, o comportamento que você selecionou do servidor. É feita uma fórmula, né? Então a gente tem que a necessidade de capacitação ela é igual à importância da competência vezes 5 menos o domínio. Por que 5 menos o domínio? Porque se a pessoa tiver o domínio pleno daquela competência, ou seja, se ele tirar a nota máxima naquela competência, que equivale a 5, ele não tem necessidade de capacitação, independente da importância. E esse cruzamento vai falar que se a pessoa tem uma competência que tem um alto grau de importância e a pessoa tem pouco domínio, a necessidade de capacitação vai ser maior. Se a competência tem pouca importância e a pessoa tem um alto domínio, a necessidade de competência é menor. E isso facilita o quê? Para você fazer todo o processo de gestão futuro aí de capacitação e até o próprio servidor saber o que eu tenho que buscar, de repente, prioritariamente para me capacitar, qual competência que eu devo desenvolver primeiro, e assim sucessivamente. Então, aqui vai explicando isso daí. Depois, mais lá embaixo, a gente vai ter o resultado consolidado da ADI, onde vai aparecer o resultado da avaliação panorâmica, então é o percentual da totalização das notas da avaliação panorâmica com as ponderações dos pesos dos avaliadores. Depois a gente vai ter o resultado da avaliação panorâmica em pontos, ou seja, quantos pontos foram realmente apurados ali nessa avaliação. E no campo resultado final para a ADI, é esse resultado em pontos arredondado para cima, porque a gente não está trabalhando com casas decimais na totalização final lá da ADI. Então, a panorâmica ela vai ser sempre arredondada para cima, para ser encaminhada para a FAD lá final de totalização da ADI. Então, vamos seguir agora para visualizar cada competência. Então, aparece aqui a primeira competência: adotar práticas de prevenção de acidentes de trabalho e promoção da saúde física e mental, visando a melhoria da segurança das atividades cotidianas do ambiente de trabalho. O resultado aqui nesse exemplo, né, a média aritmética simples ficou em 4, ou seja, os avaliadores estão me enxergando aqui, já que sou o exemplo, né, como um servidor que adota as práticas de prevenção. Então, estou no nível ali satisfatório em relação a essa competência, e a necessidade de capacitação dela aqui deu 4, e nós temos o íconezinho aqui, que seria um sinal, que indica qual a prioridade de capacitação para o perfil dessa competência no meu perfil aqui, pessoal. Então, se eu clicar aqui, vai aparecer explicando todos esses intervalos aqui. Então, se você entre 0, né, se o resultado lá de necessidade de capacitação foi entre 0 e 0,99, você não tem necessidade de capacitação nessa competência. Se estiver entre 1 e 4,99, você tem uma necessidade baixa de capacitação nessa competência. Se está entre 5 e 9,99, você tem uma necessidade média, e de 10 até o valor máximo, que é 20, você tem uma alta, né, prioridade de capacitação nessa competência. Isso aqui é mais uma informação para o servidor ir realmente se posicionando. Então, todas as competências vão estar apresentando o resultado, que é aquela média, e a necessidade de capacitação. Se vocês observarem aqui o que é interessante, essas duas competências o servidor teve o mesmo resultado, certo? 4. Entretanto, a necessidade de capacitação aqui está 2 e lá está 4. Por quê?
provavelmente essa primeira competência foi considerada mais importante do que a segunda. Então, mesmo você tendo um mesmo domínio, ou seja, o mesmo resultado, a necessidade de capacitação vai ser diferenciada. E assim sucessivamente, né? Todas as competências vão apresentando aí os seus resultados. E nessa outra aqui, o que é interessante a gente observar? Ó, aqui já mudou a bolinha para laranja, então a necessidade de capacitação aqui já é maior. Então, no caso desse servidor aqui, ele vai, mesmo tendo inclusive, ó, novamente aqui, o mesmo resultado em termos de média, mas a necessidade de capacitação aqui é maior. Se ele tivesse que priorizar alguma trilha de aprendizagem que eventualmente venha a ter no futuro, ou cursos relacionados a alguma competência, ele deveria priorizar essa competência aqui, justamente por ter uma necessidade maior aí. Tudo bem? Chegando lá embaixo, que a gente falou, da aba do resultado consolidado, eu tenho lá o resultado da avaliação panorâmica, o servidor ficou aqui com 80%, ou seja, ele conseguiu 80% de 100% possível na ponderação de todos os avaliadores, o que equivale a 24 pontos, resultado final para a ADI, 24. Então, nesse caso aqui, para mim, a ADI, em relação à avaliação panorâmica, dos 30 pontos possíveis, você teria 24 pontos ali. E aqui fica registrada também a data de ciência, como a gente comentou, porque a partir de agora estão sendo contados os 10 dias para a gente fazer a solicitação de reconsideração. Tudo bem? Então, essa aqui é a visualização do resultado da avaliação panorâmica. No próximo vídeo, a gente vai mostrar como fazer a solicitação de reconsideração nos casos em que o servidor realmente não concorde ali com a avaliação que foi dada ou com qualquer um desses resultados aí, seja por competência ou no geral. Tudo bem? Agradeço a atenção e até o próximo vídeo aí.